Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem radical sobre liderança e transformação, vinda da perspectiva intensa de Pablo Marçal. E se a chave para mudar tudo não for encontrar um guia, mas na verdade se tornar o próprio mestre? Vamos analisar como é que uma revolução interna pode ser o verdadeiro caminho. Olha, essa é a pergunta que dá o pontapé inicial na nossa análise. Parece algo impossível, né? Pois bem, a fonte que estamos explorando hoje defende que não só é possível, como a mudança pode ser, na verdade, instantânea. É um instinto quase universal. A gente procura por mentores, por chefes, por gurus. Parece que o nosso cérebro já vem programado para encontrar uma tribo e um líder para seguir. E é exatamente aqui que a perspectiva vira de cabeça para baixo. E se essa busca incessante por alguém para guiar for, na verdade, aquilo que impede as pessoas de avançar? Ok, vamos analisar isso mais a fundo. Por que será que existe essa necessidade tão forte de seguir alguém? A resposta, ao que tudo indica, está no impulso bem profundo e primitivo. A ideia aqui é que o nosso cérebro está sempre buscando se sintonizar com frequências. Sabe, pessoas com um ritmo mais acelerado acabam se conectando com outros na mesma energia, enquanto perfis mais analíticos talvez se afastem de ambientes muito caóticos. No fundo, todo mundo está procurando uma tribo que vibre na mesma sintonia. Então, o ponto crucial é este. Essa busca externa é um sintoma. A necessidade de ter um líder aparece quando falta um líder dentro da própria pessoa. E se essa busca é um sintoma, qual seria a causa raiz? Isso nos leva ao argumento mais profundo da fonte, uma perspectiva quase filosófica sobre como a liderança de humanos sobre outros humanos pode ser, na verdade, um desvio do nosso estado natural. A perspectiva que se apresenta é que a instrução original era para governar sobre a natureza, como a gente vê aqui no quadro da esquerda. Já essa estrutura de liderança que a gente conhece hoje, mostrada à direita, é descrita como uma penalidade, ou seja, um desvio daquele caminho. Essa citação resume tudo de forma bem direta. A ideia de que um ser humano deva se submeter ao comando de outro é vista como uma consequência de uma quebra, e não como o projeto inicial. Ficar clamando por salvadores e heróis seria a forma moderna de idolatria. É como colocar a expectativa da felicidade e do progresso nas mãos de outra pessoa, em vez de ativar o poder que já existe dentro de cada um. Então, se depender de líderes de fora não é o caminho, qual seria a solução? A resposta está num único conceito: o autogoverno. A essência do autogoverno é bem simples. Liderança de verdade é sobre governar a si. Segundo essa visão, a tentativa de controlar os outros é uma ilusão. A única soberania real e efetiva é aquela que exercemos sobre nossas próprias escolhas. E isso se traduz em ações muito práticas. Autogoverno é tomar as rédeas de cada aspecto da vida. O que se consome não é só nutrição, é uma escolha de energia. O que se lê molda os pensamentos. O que se faz com o próprio corpo define a capacidade de agir. Cada decisão se torna um ato consciente de liderança pessoal. A imagem aqui é muito clara. De um lado, a pessoa sendo arrastada pelas circunstâncias, presa. Do outro, alguém no leme da própria vida. Assumir o autogoverno é exatamente essa transição, de passageiro para piloto. E como é que essa mudança interna pode gerar resultados tão imediatos e radicais? A fonte usa um exemplo bem forte para ilustrar isso. Vale a pena parar e pensar nisto. Qual é aquele único bloqueio emocional que, se fosse removido, mudaria tudo? Muitas vezes não são vários problemas, mas sim uma única raiz que acaba contaminando diferentes áreas da vida. Imagina só carregar um medo por 43 anos. Um medo que limita, que gera vergonha, que pode até ser perigoso. E isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. A transformação não precisa ser lenta. Em poucas horas numa piscina, décadas de medo podem ser desfeitas. A mudança não é uma questão de tempo, mas de decisão. O que impede alguém de aprender a nadar ou de fazer qualquer outra mudança radical não é a falta de capacidade, é um bloqueio emocional. As emoções travam o instinto. Uma vez que esse bloqueio é quebrado, o progresso se torna inevitável e rápido. Aquele desconforto de enfrentar o medo, de fazer um jejum, de mudar de cidade, de aprender algo novo, essa dor não é um sinal para parar. É a prova de que a fraqueza está deixando o corpo e a mente. É, basicamente, o som do progresso. Resumindo, os pontos-chave desta análise são: a verdadeira liderança é interna. O design original era para governar e não ser governado.
A mudança radical acontece no momento da decisão, e quebrar um bloqueio profundo pode gerar um efeito cascata em toda a vida. E assim a gente termina, com essa reflexão. No fim das contas, a pergunta não é sobre ter um bom líder, mas sobre cada um assumir a liderança de si. A resposta a essa questão pode definir todo o resto.